A porta se fechou com um clique seco, um som pequeno e final que atravessou o coração de Helena com a precisão de uma de suas agulhas mais afiadas. O som não foi alto, não foi um estrondo, mas para ela foi o barulho do fim de um mundo. Ali, do lado de fora da casa que ela mesma ajudou a construir, não com tijolos, mas com incontáveis horas de trabalho silencioso, ela sentiu o ar frio da tarde beliscar sua pele. Na mão direita, a alça gasta de uma mala de fibra, tão velha que as bordas estavam desfiando. Na esquerda, uma única nota de R$ 100, amassada, que sua filha, Carolina, tinha empurrado em sua direção com o mesmo desdém com que se descarta um panfleto inútil. Para não dizer que não te ajudei? A voz dela ainda ecoava em sua mente, cortante e fria. Helena olhou para a porta de madeira pintada de um azul que ela mesma havia escolhido anos atrás, em um dia de sol, rindo com o marido sobre como a cor lembrava o céu da fazenda onde cresceram. Agora, a porta era uma barreira, uma placa de túmulo para 40 anos de sua vida. Ela permaneceu ali, parada na calçada, por um tempo que não soube medir. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, mas Helena estava presa em um vácuo de descrença. Seus ombros, já curvados por décadas debruçadas sobre a máquina de costura, pareceram ceder mais um pouco, como se o peso de todas as roupas que já havia costurado para a filha tivesse se acumulado sobre eles. Cada vestido de aniversário, cada uniforme escolar, cada bainha de calça feita às pressas na noite anterior a uma entrevista de emprego. Eram pontos de amor, alinhavos de dedicação, e agora tudo parecia ter sido desfeito com uma única puxada de linha. A frase de Carolina martelava em sua cabeça, cruel e incessante. Suas roupas são feias, são coisas de velha. Feias. As roupas que pagaram os estudos de Carolina, que a vestiram para suas primeiras festas, que a mantiveram aquecida no inverno. A ingratidão era uma bilha amarga subindo por sua garganta. Lá dentro, no seu pequeno quarto de costura, seu santuário, estava o cheiro de poeira de tecido e óleo de máquina, uma fragrância que para ela era o cheiro de casa. A sua velha Singer, a companheira de tantas madrugadas, estava lá, silenciosa. Ela não teve permissão para pegá-la. Isso fica. A casa será vendida com tudo dentro, dissera Ricardo, o namorado de Carolina, com um sorriso que não alcançava os olhos. Seus olhos eram calculistas, frios como moedas. Ele era o arquiteto daquela crueldade, ela podia sentir. Ele havia envenenado o coração de sua filha, um veneno lento e eficaz que transformara amor em desprezo e gratidão em ganância. Legalmente, a senhora não tem direito a nada, ele explicara, com a paciência de quem ensina uma criança a amarrar os sapatos. Legalmente. Uma palavra que soava tão oca e brutal. A lei não media as noites em claro, os dedos picados, o sacrifício de uma vida inteira. Helena deu um passo, e depois outro. Começou a caminhar, sem rumo, arrastando a mala que parecia ficar mais pesada a cada metro. A nota de R$ 100 em sua mão estava úmida de seu suor. R$ 100. Era esse o preço de sua dedicação? O valor de uma mãe? Ela olhou para a nota, o rosto da efígie parecendo zombar dela. Com aquele dinheiro, ela havia planejado comprar um retalho de seda para fazer um chale para si mesma, um pequeno luxo que vinha adiando há anos. Agora, aquele pedaço de papel era tudo o que a separava da miséria absoluta. A humilhação era uma capa pesada, e o olhar das pessoas que passavam por ela parecia penetrar sua alma, como se todos soubessem de sua vergonha, de sua expulsão. Ela se sentia nua, despojada não apenas de sua casa, mas de sua identidade. Quem era ela sem seu quarto de costura, sem suas linhas, sem o zumbido familiar de sua máquina? A tarde caía, tingindo o céu de laranja e roxo, cores que normalmente a encantariam, mas que agora pareciam melancólicas, fúnebres. O vento começou a soprar mais forte, trazendo consigo a promessa de uma noite fria. Helena apertou o casaco fino contra o corpo. O casaco que ela mesma fizera, de um retalho de lã que sobrara de um paletó do falecido marido. O pensamento dele a atingiu com força, uma onda de saudade e desamparo. Se ele estivesse ali, nada disso estaria acontecendo. Ele teria visto a maldade nos olhos de Ricardo, teria protegido o coração de Carolina, teria defendido o lar que construíram juntos. Mas ele se fora há muito tempo, e ela estava sozinha, completamente sozinha. A cidade, com suas luzes começando a piscar, nunca lhe parecera tão grande e hostil.
Cada janela iluminada era um lembrete de um lar que ela não tinha mais. Ela continuou andando, as pernas doendo, o coração um nó apertado no peito. As ruas foram se tornando menos familiares, os bairros mais pobres, as casas mais simples. O sol desapareceu completamente, e a escuridão trouxe consigo um tipo diferente de medo. Um medo primitivo, o medo de não ter para onde ir, de não ter um teto para se abrigar. Ela se sentou em um banco de praça, a mala ao seu lado como um cão fiel. Colocou a mão no bolso e sentiu o porta-retrato que conseguira pegar antes de sair. A foto de seu marido, sorrindo, jovem e cheio de vida. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, quente e salgada. Ela a limpou rapidamente, com as costas da mão calejada. Chorar não adiantaria. Chorar não a aqueceria, não a alimentaria, não lhe daria um lugar para dormir. Ela tinha 65 anos, uma mala, R$ 100 e um coração partido. O que ela ainda não sabia era que, naquele fundo de poço, uma semente de força que ela nem imaginava possuir estava prestes a ser plantada. A rotina de Helena, por 40 anos, fora um ritual tão preciso quanto os pontos de sua máquina de costura. Acordava antes do sol, o corpo ainda protestando contra o esforço do dia anterior. O primeiro som que ouvia era o canto distante de um galo, um eco de sua infância na roça. Ela se levantava em silêncio, para não acordar Carolina, mesmo quando Carolina já era uma mulher adulta que dormia até tarde. O cheiro de café fresco era a primeira gentileza que fazia a si mesma. Tomava-o puro e amargo, de pé na cozinha, enquanto a água para o mingau da filha esquentava. Era um pequeno momento de paz antes que o mundo e suas demandas começassem a girar. O peso dos anos se manifestava em uma dor constante na lombar, uma queimação nos ombros, uma rigidez nos dedos que só passava depois de alguns minutos de alongamento. Ela ignorava a dor. Era uma companheira antiga, um lembrete de seu trabalho, de sua utilidade. A dedicação de Helena era uma linguagem silenciosa. Ela não dizia "eu te amo" com frequência. Ela mostrava. Mostrava no prato de comida quente, esperando por Carolina, quando ela chegava do trabalho, cansada e irritada. Mostrava na roupa de cama trocada, cheirando a amaciante e sol. Mostrava, acima de tudo, em seu quarto de costura. Aquele pequeno cômodo era o coração da casa, o lugar onde a mágica acontecia. Ali, ela transformava tecidos simples em promessas de beleza e conforto. Ela conhecia cada mancha na parede, cada rangido da tábua do assoalho. A luz amarelada da lâmpada nua era sua cúmplice nas longas noites de trabalho, quando terminava uma encomenda urgente ou criava, do nada, um vestido para uma ocasião especial de Carolina. A filha, no entanto, parecia ver cada vez menos dessa dedicação. A ingratidão era uma erva daninha que crescia em silêncio, sufocando as raízes do afeto. Nos últimos anos, a distância entre elas se tornara um abismo. Carolina chegava em casa e mal olhava para a mãe. Trazia sacolas de lojas de departamento, com roupas feitas em série, sem alma, e as jogava sobre a cama. "Mãe, a senhora precisa ver o que está na moda", dizia, folheando uma revista com modelos magras e entediadas. "Ninguém mais usa essas coisas que a senhora faz." Helena olhava para os vestidos que criara, pendurados com carinho em um manequim, e sentia uma pontada de tristeza. Eram peças feitas com tempo, com cuidado, cada bordado uma pequena oração. Mas para Carolina, eram apenas coisas de velha. A chegada de Ricardo piorou tudo. Ele alimentava o desdém da filha, elogiando seu gosto moderno e olhando para Helena com uma condescendência velada. Ele a tratava como um móvel antigo, uma peça que já não combinava com a decoração. A conversa que selou seu destino começou de forma enganosamente calma. "Mãe, a gente precisa conversar." A frase, dita por Carolina na porta de seu quarto de costura, soou como um alarme de incêndio em sua alma. Ricardo estava ao lado dela, um braço possessivamente em volta de sua cintura. Helena parou de pedalar a máquina. O zumbido da Singer foi morrendo lentamente, como um suspiro. "Pois não, minha filha." Ela tirou os óculos de leitura e os pousou sobre um retalho de chita. Seus olhos, cansados, buscaram os da filha, mas Carolina desviava o olhar, focando em um ponto qualquer na parede. Era um sinal. Um péssimo sinal. Ela sempre soube quando a filha estava prestes a mentir ou a pedir algo que lhe custaria caro.
Desta vez, no entanto, o ar estava carregado com uma finalidade que ela nunca sentira antes. Ricardo e eu temos planos, continuou Carolina, a voz um pouco mais alta do que o necessário. Vamos nos casar. Helena sentiu um lampejo de alegria, rapidamente extinto pela frieza na expressão da filha. Que notícia boa, minha filha! Fico tão feliz por vocês! Ela tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes de chegar aos lábios. Sim, é ótima. E para esses planos, para nossa vida nova, precisamos de dinheiro. Precisamos vender esta casa. A palavra vender caiu no silêncio do quarto como uma pedra em um poço. Vender. A casa. O único lugar que Helena conhecera como seu. O lugar onde criou sua filha, onde chorou a morte do marido, onde cada canto guardava uma memória. Vender? Ela repetiu, a voz um sussurro. Mas minha filha, esta é a nossa casa. Onde nós vamos morar? A risada de Carolina foi curta, seca, desprovida de qualquer humor. Foi um som feio, que arranhou os ouvidos de Helena. Nós? Mãe, por favor, eu vou morar com o Ricardo, em um lugar melhor, maior. E a senhora? Bom, a senhora se vira. A crueldade da frase a atingiu em cheio, tirando-lhe o ar. Se vira? Como assim se vira? Ela olhou para o rosto da filha, uma máscara de impaciência e ambição. Então, Carolina caminhou até o manequim e pegou um vestido de chita com pequenas flores que Helena bordara à mão, uma a uma. Pode tentar vender esses trapos. Ela sacudiu o vestido no ar. Ah, não, espera! Um sorriso de escárnio brotou em seus lábios. Ninguém compra isso. Suas roupas são feias. São coisas de velha. A senhora não vê que o mundo mudou? Cada palavra era uma facada. Feias, trapos, velha. O trabalho de sua vida reduzido a lixo. Foi quando Ricardo interveio, sua voz um óleo venenoso derramado sobre a ferida aberta. Dona Helena, entenda, ele disse, aproximando-se. A casa foi passada para o nome da Carolina anos atrás. Uma precaução, sabe como é? Legalmente, a senhora não tem direito a nada. Ele deu de ombros, um gesto de falso pesar. É um gesto de generosidade da parte dela, permitir que a senhora pegue seus pertences. Alguns, pelo menos. Ele olhou ao redor do quarto de costura. Essas tralhas todas não podem ir, vão desvalorizar a casa. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O documento que assinara anos antes a pedido de Carolina, só para facilitar as coisas com o banco, mãe, agora se revelava como a escritura de sua própria sentença de exílio. Ela via sido enganada, pela sua própria filha. A dor era tão intensa, tão física, que Helena pensou que fosse desmaiar. Mas uma força estranha, nascida do choque e da humilhação, a manteve de pé. Ela não chorou, não na frente deles. Com uma dignidade que ela mesma não sabia de onde vinha, ela se virou e foi até seu quarto. Abriu o guarda-roupa e pegou a mala de fibra. Começou a colocar mecanicamente algumas peças de roupa. Um vestido, uma saia, 2 blusas. Coisas simples que ela mesma fizera. Pegou seu kit de costura de emergência. Uma caixinha de lata com agulhas, linhas de cores básicas, uma tesourinha e um dedal. E, da mesa de cabeceira, o porta-retrato com a foto do marido. Carolina observava da porta, os braços cruzados, a impaciência estampada no rosto. Vamos, mãe, não temos o dia todo. O corretor vem amanhã. Quando a mala estava fechada, Helena caminhou de volta para a sala. Carolina a esperava perto da porta. Estendeu a mão, e nela estava a nota de R$ 100. Toma, para não dizer que não te ajudei. A voz dela era desdenhosa. É mais do que essas suas roupas velhas jamais vão te dar. Helena olhou para a nota, depois para o rosto da filha. Por um instante, ela viu a menina de tranças que um dia a abraçara e dissera que ela era a melhor mãe do mundo. Mas a imagem se desfez, substituída pela mulher fria e desconhecida à sua frente. Sem dizer uma palavra, Helena pegou o dinheiro. Sua mão tremeu. Então, Ricardo abriu a porta. A senhora já pode ir, dona Helena. A brisa fria da rua a atingiu. Ela foi empurrada gentilmente, mas com firmeza, para fora. E então, o clique. O som da fechadura girando, trancando-a do lado de fora de sua própria vida. O mundo, a partir daquele momento, era um lugar vasto, desconhecido e assustadoramente indiferente. A jornada de seu exílio havia começado. A noite envolveu Helena como um manto úmido e pesado.
Cada passo na calçada irregular era um esforço, não apenas pela dor nas pernas, mas pelo peso em sua alma. A mala, que no início parecera leve, agora era uma âncora que a puxava para o chão. A cidade, que ela conhecia como a palma de sua mão, transformara-se em um labirinto de ruas hostis e sombras ameaçadoras. As luzes das casas, antes símbolos de vida e comunidade, agora eram como olhos que a julgavam em seu desamparo. Ela era uma pária, uma exilada em sua própria terra. A solidão era uma presença física ao seu lado, um companheiro de viagem silencioso e opressor. Ela caminhava sem destino, apenas para se manter em movimento, para afastar o frio e os pensamentos que a assombravam. O valor irrisório que carregava no bolso, os R$ 100, parecia queimar através do tecido de seu casaco. Era uma quantia tão específica, tão humilhante. Não era o suficiente para um aluguel, talvez nem para uma noite em uma pensão decente. Era dinheiro de esmola, um gesto final de desprezo. Ela pensava no que poderia comprar com aquilo. Comida para alguns dias? Um bilhete de ônibus para lugar nenhum? A ironia a atingiu. Com aquele mesmo valor, ela comprara, no mês anterior, um corte de linho fino para fazer uma camisa para o aniversário de Ricardo, um presente que ele mal agradecera. O impacto psicológico de perder tudo era avassalador. Não era apenas a casa, os móveis, a máquina de costura. Era a perda de sua identidade. Ela era Helena, a costureira. A mulher que transformava panos em sonhos. Agora, ela era apenas uma velha na rua, com uma mala e R$ 100. As horas passavam. A fome começou a roer seu estômago, mas a ideia de gastar qualquer parte de seu minúsculo capital em comida parecia um sacrilégio. Aquele dinheiro era sua única rede de segurança, por mais frágil que fosse. O cansaço a obrigou a parar. Ela encontrou um ponto de ônibus com um banco de concreto e se sentou, encolhendo-se contra o vento. Fechou os olhos e viu o rosto sorridente do marido na fotografia. "O que eu faço, meu amor?" Ela sussurrou para a escuridão. "Para onde eu vou?" A resposta era o silêncio, quebrado apenas pelo barulho distante do tráfego. Ela se sentiu como um retalho esquecido no chão de seu quarto de costura, um pedaço inútil, separado do todo, esperando para ser varrido. Foi então que uma memória antiga, empoeirada, veio à tona. Uma memória de seu marido, rindo, em uma tarde de domingo, jogando bocha com os amigos. Ele falava de um centro comunitário, um lugar simples, mas acolhedor, em um bairro mais afastado. Um lugar cuidado por um zelador simpático, um tal de Seu Afonso. Era uma fagulha de esperança, minúscula, mas brilhante o suficiente para iluminar seu desespero. Com um esforço tremendo, ela se levantou. Perguntou a um transeunte noturno a direção do tal bairro. Era longe. Teria que caminhar por mais 1 hora, talvez 2. Mas agora ela tinha um destino. Um ponto no mapa de sua desolação. A caminhada foi uma provação. As ruas ficavam mais escuras, os prédios mais baixos, o ar mais denso com o cheiro de abandono. Finalmente, ela viu a placa. Centro Comunitário Vila Esperança. O nome era uma ironia cruel. O lugar parecia tudo, menos esperançoso. O prédio era antigo, a pintura descascada, as janelas escuras. Apenas uma luz solitária brilhava em uma pequena janela perto da entrada. Com o coração batendo forte, Helena se aproximou e bateu na porta. Os nós de seus dedos doíam com o esforço. Demorou um pouco, mas ela ouviu o som de passos se arrastando e o barulho de um ferrolho sendo aberto. A porta se abriu uma fresta, e um rosto enrugado, com um bigode branco e óculos de aros grossos, apareceu. "Pois não?" A voz era rouca, de sono. "Desculpe incomodar a essa hora", começou Helena, a voz trêmula. "Eu estou procurando seu Afonso." O homem ajeitou os óculos e a encarou. "Sou eu mesmo. E a senhora, quem é?" Helena tentou falar, mas a emoção a sufocou. Eu era esposa do Joaquim, o Joaquim da bocha." Os olhos de seu Afonso se arregalaram um pouco em reconhecimento. "Dona Helena? É a senhora? Meu Deus, o que faz aqui a essa hora? Parece que viu um fantasma." A gentileza em sua voz desarmou a couraça de dignidade que ela vinha sustentando. As lágrimas que ela segurara por horas finalmente vieram, silenciosas e quentes. Com a voz embargada, entre soluços, ela contou sua história. A expulsão, a crueldade da filha, a humilhação. Seu Afonso ouviu em silêncio, sua expressão passando de confusão para choque, e finalmente para uma profunda indignação. "Não é possível."
ele murmurava. Fazer isso com a própria mãe? Que tipo de gente é essa? Quando Helena terminou, um silêncio pesado se instalou entre eles. Seu Afonso coçou o bigode, pensativo. Olha, dona Helena, eu não tenho muito, mas ninguém vai dormir na rua enquanto eu estiver aqui. Ele a pegou pelo braço, um toque firme e reconfortante. Venha comigo. Ele a guiou pelos corredores escuros e silenciosos do centro comunitário, o som de seus passos ecoando no vazio. Chegaram a uma porta nos fundos, que ele abriu com uma chave que tirou de um molho grande. O cheiro de mofo e poeira a atingiu em cheio. Ele acendeu a luz. O cômodo era um cubículo, um antigo depósito. As paredes estavam descascadas, a tinta amarelada e manchada de umidade. Em um canto, uma pia enferrujada pingava ritmicamente. No outro, um catre de metal com um colchão fino e manchado. Uma única janela, coberta por uma teia de aranha, dava para um beco escuro. Era um ambiente em ruínas, frio, desolador. Não é muito, me desculpe, disse seu Afonso, a voz cheia de genuíno pesar. Ele passou a mão pelo cabelo ralo, sem jeito. Mas é um teto. É quente e seco. Ninguém vai te incomodar aqui. Pode ficar o tempo que precisar. Helena olhou para o pequeno espaço. Para qualquer outra pessoa seria um lugar de miséria, mas para ela, naquele momento, era um palácio. Era um refúgio. Era a primeira mão estendida em meio ao seu naufrágio. Ela se virou para seu Afonso, as lágrimas voltando, mas desta vez de gratidão. Eu não sei como agradecer, ela sussurrou. Não precisa agradecer, que é isso, ele respondeu, desviando o olhar embaraçado. Ele apontou para algumas caixas empoeiradas empilhadas em um canto. Tem muito tecido velho aí. Doações que a gente recebeu há anos e nunca usamos. Talvez sirva para alguma coisa. Aquelas palavras, ditas sem pretensão, foram como música para os ouvidos de Helena. Tecido. A matéria-prima de sua arte, de sua vida. Naquele cubículo frio e mofado, com um catre e uma pia enferrujada, Helena viu não o fim de sua jornada, mas a possibilidade de um novo começo. O galpão se tornou seu porto seguro, e seu Afonso, o anjo da guarda que ela não sabia que precisava. A noite ainda era escura, mas pela primeira vez em muitas horas, ela sentiu que talvez, apenas talvez, o sol voltaria a brilhar. O despertar da habilidade de Helena não foi um evento, mas um processo, lento e orgânico, como o desabrochar de uma flor em solo árido. O primeiro som naquele galpão silencioso, depois do pingar constante da torneira, foi o clique metálico da pequena caixa de lata onde ela guardava seu kit de costura. Abrir aquela caixa foi um ato de fé. Dentro, o brilho das agulhas, o arco-íris modesto dos carretéis de linha, o frio do dedal. Eram suas ferramentas, extensões de seus dedos, as armas com as quais ela sempre lutara suas batalhas. O primeiro tecido que ela tocou foi um pedaço de algodão cru, retirado de uma das caixas que seu Afonso indicara. Era áspero, amarelado pelo tempo, mas para Helena era precioso. Ela o estendeu sobre o catre, alisando as dobras com a palma da mão. O cheiro de mofo do depósito, que a princípio a sufocara, começou a ser substituído pelo cheiro familiar de tecido, uma fragrância que a ancorava na realidade, que lhe dizia quem ela era. O primeiro ponto foi hesitante. Sua mão, ainda trêmula da provação da noite anterior, segurou a agulha com dificuldade. Mas então, a memória muscular de décadas assumiu o controle. A agulha perfurou o tecido com um pequeno tec, um som familiar e reconfortante. E depois outro e outro. Tec, tec, tec. Era um ritmo, uma meditação. Ela não estava costurando nada em particular, apenas unindo dois pedaços de retalho, sentindo o fio passar pelo tecido, a tensão da linha, a precisão do ponto. Era uma forma de se encontrar, de reafirmar sua existência naquele universo hostil. Cada ponto era uma declaração. Eu ainda estou aqui. Eu ainda sei fazer isso. Eu ainda sou Helena, a costureira. O sol da manhã, fraco e tímido, penetrou pela janela suja, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar e o brilho do fio em suas mãos. Seu Afonso apareceu na porta com duas canecas fumegantes. Café fresco, ele anunciou, com um sorriso gentil. Achei que a senhora ia precisar. O aroma do café encheu o pequeno cômodo, um cheiro de normalidade, de civilização. Eles tomaram um café em silêncio, sentados em caixotes de madeira. O calor da caneca aquecia as mãos de Helena.
Aquele simples gesto de bondade a aqueceu por dentro, mais do que qualquer cobertor. Obrigada, seu Afonso, por tudo. Ele apenas acenou com a cabeça. A gente tem que se ajudar. Antes de sair, ele apontou para uma tomada antiga na parede. Consertei a fiação. Se a senhora tiver alguma coisa para ligar, ele não sabia, mas tinha acabado de lhe dar a chave para seu renascimento. A única coisa de valor que Helena não conseguira trazer era sua máquina Singer, mas talvez, apenas talvez, ela pudesse conseguir outra. Com uma nova determinação, Helena usou 10 dos seus R$ 100 para comprar um pão e um pouco de queijo. Foi sua primeira refeição em quase 24 horas e teve o gosto da sobrevivência. Com o estômago forrado, ela pegou o restante do dinheiro e foi até a rua principal do bairro. Encontrou um pequeno armarinho, uma loja escura e abarrotada de tesouros. Com uma precisão cirúrgica, ela comprou o essencial: linhas de cores mais variadas, um novo conjunto de agulhas de diferentes espessuras e um pedaço de giz de alfaiate. O dinheiro que sobrou, ela guardou como um dragão guarda seu ouro. De volta ao seu cubículo, ela se pôs a trabalhar. Sua primeira missão era ganhar algum dinheiro. Ela lembrou-se da feira livre que acontecia na praça perto do centro comunitário. Feirantes. Pessoas que trabalhavam com as mãos, cujas roupas sofriam com o esforço diário. Eles precisariam de consertos. No dia seguinte, ela se levantou antes do sol. Arrumou seus poucos pertences, limpou o galpão o melhor que pôde e caminhou até a praça. O lugar já fervilhava de atividade. Barracas sendo montadas, caixas de legumes e frutas sendo descarregadas. Ela respirou fundo o cheiro de terra molhada, de manjericão fresco, de pastel fritando. Era um cheiro de vida, de trabalho. Com o coração na boca, ela se aproximou de um homem que estava arrumando uma pilha de laranjas. A manga de sua camisa estava rasgada. Bom dia, disse Helena, a voz mais firme do que se sentia. Eu sou costureira. Vi que sua camisa está rasgada. Posso consertar para o senhor? Fica como nova. O homem a olhou de cima a baixo, desconfiado. Quanto custa? R$ 5, ela respondeu. Ele hesitou, depois deu de ombros. Está bem, mas tem que ser rápido. Ele tirou a camisa ali mesmo, revelando uma camiseta regata por baixo. Helena sentou-se em um caixote vazio. Pegou sua agulha e linha, e com uma velocidade e precisão que impressionaram o feirante, costurou o rasgo com pontos tão pequenos e perfeitos que o conserto ficou quase invisível. Em menos de 10 minutos, ela lhe devolveu a camisa. Ele a inspecionou, assobiou em admiração e lhe deu uma nota de R$ 5. Aqueles R$ 5 eram diferentes de qualquer dinheiro que ela já ganhara. Eram a prova. A prova de que sua habilidade ainda tinha valor. De que ela podia, sim, se virar. Naquele dia, ela conseguiu mais 3 clientes. Um zíper de calça quebrado, uma bainha desfeita, um botão que caiu. No final da manhã, ela tinha R$ 25 em seu bolso. R$ 25 ganhos com o suor de seu rosto e a agilidade de seus dedos. Com esse dinheiro, ela não comprou apenas comida. Comprou dignidade. Ela voltou ao galpão exausta, mas com uma sensação de triunfo que não sentia há muito tempo. O processo se repetiu nos dias seguintes. Ela se tornou uma figura conhecida na feira, a dona das remendas. As mulheres dos feirantes começaram a procurá-la, trazendo vestidos, saias, roupas das crianças. Ela era barata, rápida e seu trabalho era impecável. O calor do fogão a lenha, que seu Afonso a ajudara a instalar em um canto do lado de fora do galpão, tornou-se parte de sua nova rotina. Ali, ela aquecia a água para seu café e para lavar os poucos pratos que tinha. O som da natureza ao redor, o canto dos pássaros no final da tarde, o zumbido dos insetos à noite, eram a trilha sonora de sua solidão laboriosa. Suas mãos, que estavam começando a ficar macias com a falta do trabalho pesado da máquina, voltaram a ficar calejadas. Mas eram calos de um tipo diferente. Eram calos de independência. A textura áspera de um jeans, o deslizar suave de um fio de seda, o cheiro de um tecido de algodão passado com um ferro à brasa improvisado. Todos esses detalhes sensoriais eram a tapeçaria de sua nova vida, tecida com fios de dor, resiliência e uma esperança teimosa. A habilidade artesanal que sua filha desprezara estava, ponto por ponto, costurando sua alma de volta. A progressão financeira de Helena foi uma lição de paciência e perseverança. Cada moeda era uma semente, plantada com cuidado no solo de sua necessidade. Ela não pensava em semanas ou meses, mas em dias e horas.
Cada dia era uma batalha para ganhar o suficiente para a refeição seguinte e, quem sabe, guardar um trocado. A lata de biscoitos vazia que seu Afonso lhe dera tornou-se seu cofre. O som de uma moeda caindo dentro dela era a mais doce das músicas. Os primeiros dias foram de pura subsistência. Os R$ 25 do primeiro dia na feira se transformaram em pão, ovos e um pouco de fubá. Nada era desperdiçado. As cascas dos legumes viravam sopa. O pão amanhecido virava torrada. Ela comia para viver e vivia para trabalhar. A hesitação inicial dos clientes na feira foi dando lugar a uma confiança gradual. Eles viam a qualidade de seu trabalho, a honestidade em seus olhos. A dona dos remendos tornou-se a Dona Helena. Eles começaram a lhe trazer trabalhos mais complexos. Um vestido de festa que precisava de um ajuste fino, um paletó antigo que precisava ser modernizado. Ela cobrava um pouco mais por esses trabalhos, 10, 15 reais, e a lata de biscoitos começou a ficar mais pesada. A contagem dos reais economizados era um ritual noturno. Sob a luz da lâmpada fraca, ela derramava as moedas e as notas amassadas sobre o catre e as contava. 50 reais, 70, 100. Ela atingiu a marca dos 100 reais com uma sensação de vertigem. Era o mesmo valor com o qual fora expulsa de casa. Mas estes 100 reais eram diferentes. Eles não eram um insulto, eram uma conquista. Com os primeiros 200 reais economizados, Helena tomou uma decisão crucial. Ela precisava de sua máquina. Voltou ao armarinho e perguntou ao dono se ele sabia de alguma máquina de costura usada para vender. Por uma coincidência do destino, ou talvez pela força de sua vontade, uma cliente do dono havia deixado uma Singer antiga, igualzinha à sua, para ser vendida. Estava empoeirada, precisando de óleo e de uma boa limpeza, mas o mecanismo estava intacto. O preço? 180 reais. Helena não hesitou. Gastou quase tudo o que tinha. Seu Afonso a ajudou a levar a máquina para o galpão. Foi um momento sagrado. Limpar aquela máquina, lubrificar suas engrenagens, passar a linha pela agulha. Quando ela pisou no pedal e ouviu o zumbido familiar, um som que era a batida de seu próprio coração, as lágrimas vieram. Agora ela estava completa novamente. Com a máquina, sua produtividade explodiu. Os concertos que levavam 1 hora agora levavam 15 minutos. Ela podia aceitar mais trabalhos mais difíceis. Mas algo mais aconteceu. Com a máquina de volta, sua alma de criadora despertou. Ela olhou para as caixas de retalhos doados e viu não pedaços de pano, mas possibilidades. A neta de seu Afonso, uma menina de 7 anos chamada Sofia, ia fazer aniversário. Helena decidiu fazer um presente para ela. Passou noites em claro, sob a luz da lâmpada, juntando pedaços de cetim, de chita, de veludo. Um mosaico de cores e texturas. Ela criou um vestido rodado, com uma saia que parecia um campo de flores. Cada retalho contava uma história, um fragmento de uma vida passada que agora ganhava um novo propósito. Quando entregou o vestido à menina, os olhos dela brilharam. "É o vestido mais lindo do mundo!" ela gritou, rodopiando. A menina usou o vestido na sua festa de aniversário, que aconteceu no pátio do próprio centro comunitário. Uma fotógrafa amadora, amiga da família, estava lá. Ela ficou encantada com o vestido, com a forma como as cores se moviam quando a menina dançava. Tirou várias fotos e, sem pretensão, postou a melhor delas em uma página de rede social sobre a vida no bairro, com a legenda: "A pequena Sofia, parecendo uma princesa com seu vestido mágico, arte de uma fada madrinha local." A foto, com sua beleza ingênua e a alegria contagiante da menina, começou a ser compartilhada. As pessoas perguntavam: "Quem fez esse vestido? Onde posso encontrar essa fada madrinha?" A magia estava começando a acontecer. Uma semana depois, uma mulher bateu à porta do galpão de Helena. Era uma professora da escola do bairro. "Foi a senhora que fez o vestido da neta do seu Afonso?" ela perguntou. Helena, surpresa, confirmou. "Eu queria uma blusa", disse a mulher. "Uma blusa com aquela mesma alma." Foi a primeira encomenda de criação de Helena. Ela cobrou 50 reais com o coração na mão, achando o preço alto demais. A mulher pagou sem piscar. A blusa, feita de retalhos de seda em tons de azul, ficou magnífica. A professora a usou na escola e todas as outras professoras quiseram saber de onde era. As encomendas começaram a chegar. Uma saia por 80 reais, um vestido por 150. A lata de biscoitos já não era suficiente. Helena comprou uma caixa de madeira, maior. A venda de um vestido por 200 reais foi um marco.
A cliente era a diretora da escola, uma mulher elegante e exigente. Helena usou suas melhores técnicas, o acabamento foi impecável. Quando a diretora se viu no espelho quebrado que Helena pregara na parede, ela ficou sem palavras. Minha querida, isso não é um vestido, é uma obra de arte, ela disse. Helena sentiu o rosto corar. Com aquele dinheiro, a primeira coisa que fez não foi comprar algo para si. Foi uma pequena reforma no seu abrigo. Comprou uma lata de tinta branca e pintou as paredes mofadas do galpão. A luz pareceu se multiplicar. Comprou um colchão novo. E, seu maior luxo, um rolo de tecido de qualidade, um linho macio da cor do céu da manhã. E, em um brechó, encontrou um manequim usado, um pouco lascado, mas que para ela era a mais bela das estátuas. Ela o colocou no canto do seu ateliê improvisado, e ele se tornou o guardião de seus novos sonhos. O galpão já não era um lugar de exílio, mas um ninho, construído com o suor de seu trabalho, um fio de cada vez. Meses se passaram, transformando o cenário da vida de Helena. O galpão, antes um símbolo de sua queda, floresceu sob seus cuidados. As paredes brancas que ela pintara com tanto sacrifício agora serviam de tela para suas criações. De pregos na parede pendiam carretéis de linha colorida, tesouras de diferentes tamanhos e moldes de papel pardo, criando uma decoração orgânica e funcional. O cheiro de mofo fora completamente vencido pelo aroma de tecido novo e pelo vapor do ferro quente. O manequim, que ela batizara de Esperança, exibia orgulhosamente sua peça mais recente, um vestido de algodão bordado com pequenas margaridas. Na frente do centro comunitário, Helena improvisara uma pequena vitrine, uma arara de metal, comprada em segunda mão, onde exibia algumas de suas peças únicas. Aos sábados, o dia de maior movimento no bairro, ela montava sua pequena loja ao ar livre, e uma clientela fiel, conquistada no boca a boca, vinha apreciar suas novidades. Era um sábado ensolarado, o ar vibrante com a energia do fim de semana. Helena estava atendendo uma de suas clientes mais queridas, a dona Elvira, uma senhora aposentada que se encantara com suas saias coloridas. Ela sorria, explicando o caimento de um tecido, o porquê de ter escolhido um determinado botão. Sentia-se orgulhosa de seu pequeno negócio, de sua independência conquistada a duras penas. Foi nesse momento de paz e satisfação que o som de um carro de luxo freando bruscamente rasgou o ar. O carro, de um preto brilhante que parecia obsceno sob o sol da manhã, parou bem em frente à sua arara. O coração de Helena gelou. Ela reconheceu o carro. Dele desceram Carolina e Ricardo. Carolina estava diferente, mais magra, vestindo roupas de grife que pareciam não lhe pertencer. Havia uma dureza em seu rosto que não estava lá antes. Ricardo, ao seu lado, exalava a mesma autoconfiança arrogante de sempre. O olhar de Carolina varreu a cena. A arara com as roupas penduradas, a mãe sorrindo para uma cliente, o ambiente humilde do centro comunitário. Seu rosto se contorceu em uma máscara de desprezo. Não acredito no que estou vendo, ela disse, a voz alta, calculada para que todos ao redor pudessem ouvir. Dona Elvira se encolheu, desconfortável. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto. Virou vendedora de feira, mamãe? Continuou Carolina, aproximando-se com passos lentos e teatrais. Ela ignorou a cliente, focando toda a sua maldade em Helena. Fazendo seus remendos em público? Que patético! Ela parou em frente à arara e, com a ponta dos dedos, como se tocasse em algo sujo, pegou uma saia bordada, uma peça que levara 3 dias para ser concluída. Eu te avisei que esses trapos não tinham valor. E então, com um gesto de puro despeito, ela jogou a saia no chão, na poeira da calçada. A saia, tão colorida e cheia de vida, pareceu murchar na sujeira. Helena ficou paralisada, a humilhação a queimando por dentro. As palavras, as mesmas palavras cruéis, agora proferidas em público, para que todos vissem seu fracasso, sua insignificância. Isso não é trabalho, é mendicância, cuspiu Carolina. A senhora está me fazendo passar vergonha. As pessoas sabem que é minha mãe. O que vão pensar de mim? A preocupação dela não era com o bem-estar de Helena, mas com a própria imagem. Ricardo, que observava tudo com um sorriso divertido, decidiu participar do espetáculo. Deixa ela, amor, disse ele, colocando o braço ao redor dos ombros de Carolina. Pelo menos ela está ocupada e não nos enchendo o saco. É um passatempo inofensivo para uma velhinha. A palavra velhinha foi dita com uma ênfase venenosa. As poucas pessoas que estavam por perto olhavam, chocadas e constrangidas. Ninguém ousava intervir.
Dona Elvira, a cliente, murmurou um com licença e se afastou apressadamente, deixando Helena sozinha para enfrentar a tempestade. Com o coração em pedaços, Helena viu a filha, a sua Carolina, virar-lhe as costas, entrar no carro de luxo e partir, levantando uma nuvem de poeira que sujou ainda mais a saia caída no chão. O som do motor potente se afastando foi como uma risada de zombaria. Ela ficou ali, de pé, no meio da calçada, o sol batendo em seu rosto, mas sentindo um frio de inverno na alma. As lágrimas que ela segurou com tanta força na frente deles agora queimavam seus olhos. Lentamente, como se seus membros pesassem uma tonelada, ela se abaixou e pegou a saia do chão. Segurou o tecido sujo contra o peito. A poeira manchara o bordado delicado. Era como se a maldade de Carolina tivesse deixado uma marca física em seu trabalho, em sua alma. Com a dignidade que lhe restava, ela recolheu suas coisas. Desmontou a arara, pegou o manequim e levou tudo para dentro de seu pequeno refúgio. Fechou a porta e, na penumbra do galpão, finalmente se permitiu desabar. A dor da primeira expulsão fora a dor da traição. Esta segunda humilhação era diferente. Era a dor da desesperança. Carolina não apenas a abandonara, ela a odiava. Odiava o que ela era, o que ela representava. Naquela noite, Helena não costurou. A máquina Singer permaneceu silenciosa, uma testemunha muda de sua dor. Ela não comeu. Apenas ficou sentada no catre, abraçada ao manequim Esperança, como se ele fosse a única pessoa no mundo que a compreendia. Chorou. Chorou pela filha que perdera, pela menina doce que se transformara em um monstro de egoísmo. Chorou pela sua própria solidão, pela sua vulnerabilidade. Chorou até que não houvesse mais lágrimas, apenas um vazio dolorido. A zombaria de Carolina ecoava em sua mente. É mendicância. Está me fazendo passar vergonha. Seria verdade? Estaria ela apenas se iludindo com seus retalhos e linhas? A dúvida, uma semente venenosa, começou a brotar em seu coração. Mas então, quando a noite já ia alta e o silêncio era total, ela olhou para suas mãos. Mãos marcadas, calejadas, mas fortes. Mãos que sabiam criar, transformar, construir. Mãos que a sustentaram, que a alimentaram, que lhe deram um teto. O trabalho que Carolina chamava de mendicância era a coisa mais honesta e real em sua vida. Era a fonte de sua força, de sua resiliência. Uma nova emoção começou a substituir a dor. Uma brasa de raiva. Não uma raiva destrutiva, mas uma raiva forjadora, como o fogo que tempera o aço. Ela não ia desistir. Ela não ia dar a Carolina o prazer de vê-la derrotada. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, a determinação nos olhos de Helena estava mais dura e mais afiada que a ponta de suas melhores agulhas. Ela se levantou, lavou o rosto, colocou um café para passar e, com um cuidado infinito, começou a limpar a saia que fora jogada no chão. Ela não apenas limparia a poeira, ela faria aquela saia brilhar como nunca. Ela mostraria a Carolina e ao mundo o verdadeiro valor de seu trabalho. A humilhação não seria seu fim, mas seu combustível. O triunfo de Helena não chegou como uma tempestade, mas como a maré que sobe, lenta, persistente e inexorável. A humilhação pública que quase a destruiu tornou-se o catalisador de uma transformação silenciosa. Ela mergulhou no trabalho com uma ferocidade que nem ela sabia possuir. Cada ponto, cada costura era um ato de desafio. Ela não estava mais apenas costurando roupas, estava tecendo sua armadura. Sua arte, antes delicada e nostálgica, ganhou uma nova ousadia. As cores ficaram mais vibrantes, os designs mais arrojados. Ela começou a experimentar, a misturar texturas de formas inesperadas, a criar peças que eram, em si, uma declaração de independência. E o mundo, de alguma forma, começou a notar. A virada do destino veio na forma de uma figurinista chamada Clara, uma mulher de olhar aguçado e alma de artista, que trabalhava para a maior atriz do país, Sofia Vargas. Sofia estava na cidade para as filmagens de um novo longa-metragem e era notoriamente exigente com seu guarda-roupa, tanto dentro quanto fora das telas. Clara tinha a tarefa quase impossível de encontrar uma peça autêntica e com alma para a cena final do filme, uma cena de redenção e renascimento. Ela já havia vasculhado todas as boutiques chiques e ateliês conhecidos, sem sucesso. Frustrada, dirigindo sem rumo pelas ruas de um bairro que não conhecia, ela passou em frente ao centro comunitário Vila Esperança.
E então ela freou o carro, hipnotizada. Na arara de Helena, sob o sol da tarde, estava um vestido. Não era como nada que Clara já tivesse visto. Era uma peça longa, uma colcha de retalhos de sedas, veludos e linhos em tons de pôr do sol, laranjas, vermelhos, roxos profundos, costurados juntos com uma técnica que mesclava o tradicional e o moderno. Havia bordados sutis, quase secretos, que só um olhar atento poderia captar. O vestido não estava apenas pendurado, ele parecia ter vida própria, uma história para contar. Clara desceu do carro, o coração batendo mais forte. Aproximou-se e tocou o tecido. Era real e era extraordinário. Quem fez isso? Ela perguntou a seu Afonso, que estava varrendo a calçada. Ele sorriu, um sorriso de orgulho paternal. Foi a dona Helena, a artista aqui do nosso centro. Clara não perdeu tempo. Foi levada até o galpão de Helena. Ao entrar no pequeno ateliê, ela parou na porta, absorvendo a cena. Helena, de costas, estava concentrada em sua máquina de costura, o zumbido do motor preenchendo o espaço. O lugar era humilde, mas imaculadamente organizado e pulsando com uma energia criativa palpável. Quando Helena se virou, surpresa com a visita, Clara viu em seu rosto as linhas de uma vida de trabalho e em seus olhos uma centelha de dignidade inabalável. Clara explicou quem era e o que procurava. Helena, que mal sabia quem era Sofia Vargas, simplesmente mostrou seu trabalho, com a humildade de quem mostra as flores de seu jardim. Clara ficou maravilhada. E o vestido do pôr do sol? Eu posso levá-lo para Sofia ver? Ela pediu. Helena, sem entender a magnitude do pedido, apenas concordou. 2 dias depois, um carro ainda mais luxuoso que o de Carolina parou em frente ao centro comunitário. Dele, desceu a própria Sofia Vargas. A atriz, uma mulher cuja presença magnética paralisava qualquer ambiente, entrou no pequeno ateliê de Helena. Acostumada com os showrooms de Paris e Milão, Sofia ficou em silêncio, um silêncio de reverência. Ela caminhou pelo espaço, tocando os tecidos, observando as costuras, seus dedos traçando os bordados. Ela não via pobreza, mas sim a mais pura forma de arte. Então, seus olhos encontraram os de Helena. Com uma voz suave, ela disse, ecoando e revertendo a frase que tanto ferira Helena. Suas roupas não são feias, elas contam histórias. Naquele momento, a ferida no coração de Helena começou, finalmente, a cicatrizar. Sofia não apenas usou o vestido na cena final do filme, ela o vestiu na noite de estreia. No tapete vermelho, cercada por flashes, quando um repórter perguntou sobre o deslumbrante design, ela sorriu e respondeu. É de uma artista genial chamada Helena. Ela não faz roupas, faz poesia para vestir. Da noite para o dia, o mundo de Helena virou de cabeça para baixo. Seu nome estava em todas as revistas, em todos os blogs de moda. Helena, a Cinderela da costura. A estilista descoberta que veste as estrelas. Propostas de grandes marcas, convites para semanas de moda, contratos milionários. Choveu dinheiro e oportunidades. Helena, assustada e sobrecarregada, foi amparada por Sofia e Clara. Elas a ajudaram a navegar naquele novo mundo, a proteger sua arte. Com a ajuda de um advogado indicado por Sofia, Helena registrou sua marca, Helena Costuras da Alma. Ela recusou as ofertas de produção em massa, que queriam replicar suas peças em fábricas na China. Em vez disso, ela usou o primeiro grande pagamento que recebeu para comprar um casarão antigo e semi-abandonado no mesmo bairro que a acolhera. O casarão foi reformado, não para ser uma mansão para si mesma, mas para se tornar uma cooperativa ateliê. Ela procurou e contratou outras costureiras do bairro, mulheres mais velhas como ela, cujas habilidades haviam sido subestimadas e esquecidas pelo tempo. Deu-lhes trabalho, salários justos e, mais importante, dignidade. O casarão vibrava com o som de dezenas de máquinas de costura, com risadas e conversas. Helena, agora de pé, ereta e confiante, caminhava entre elas, não como uma chefe, mas como uma mestra, ensinando suas técnicas, compartilhando sua visão. Ela finalmente assinara documentos legais em seu próprio nome, a escritura de uma propriedade muito superior à que lhe fora tirada. Uma propriedade construída não sobre a areia da ganância, mas sobre a rocha sólida do trabalho e da comunidade. Enquanto a estrela de Helena ascendia, a de Carolina caía em desgraça. Ricardo, como era de se esperar, revelou-se um golpista. Ele não apenas a convencera a vender a casa da mãe, mas também a investir todo o dinheiro em um negócio infalível que nunca existiu.
Um dia, ela acordou e ele havia sumido, levando consigo cada centavo, deixando para trás apenas um rastro de dívidas impagáveis e um coração partido. Despejada do apartamento de luxo que alugaram, sem amigos a quem recorrer, pois todos eram amigos de Ricardo, Carolina se viu exatamente na mesma posição em que deixara a mãe meses antes, sem teto, sem dinheiro, sem ninguém. A beleza fria, que era seu orgulho, começou a murchar, corroída pelo desespero e pela má nutrição. Conseguiu um emprego como garçonete em um café simples, um trabalho que ela sempre desprezara. Foi lá, limpando uma mesa grudenta, que ela viu a capa de uma revista deixada por um cliente. A foto estampava o rosto de sua mãe. Um rosto sereno, forte, iluminado por um sorriso que Carolina não via há anos. A manchete dizia: Helena, a estilista que vestiu as estrelas, abre seu novo ateliê social. O endereço estava listado. A inveja, a raiva e o desespero se misturaram em um coquetel tóxico em seu peito. Mas, acima de tudo, havia a fome. Engolindo o que restava de seu orgulho, suja com o uniforme do café, ela foi até o endereço. Encontrou o casarão vibrante, um lugar cheio de vida, cores e o som alegre de máquinas de costura. Na vitrine, manequins exibiam vestidos que eram verdadeiras joias. E no centro de tudo, visível através do vidro, estava sua mãe, Helena. Não a velhinha curvada que ela expulsara, mas uma mulher de postura real, instruindo suas funcionárias com um gesto gracioso. Seus olhos se encontraram. Helena a viu, uma figura patética parada na calçada. Por um instante, o tempo parou. Helena não demonstrou surpresa, nem raiva, nem triunfo. Seu rosto era uma tela onde a dor do passado e a força do presente se misturavam em uma expressão indecifrável. Carolina, tremendo, empurrou a porta e entrou. O cheiro de tecido e esperança encheu seus pulmões. Ela caminhou até a mãe, a cabeça baixa, os olhos fixos no chão. Mãe, ela sussurrou, a voz quebrada, quase inaudível em meio ao zumbido do trabalho. As costureiras ao redor pararam, sentindo a tensão no ar. Carolina levantou os olhos, e eles estavam cheios de lágrimas de autocomiseração. Eu errei. Você pode me dar um emprego? Eu faço qualquer coisa. Eu limpo o chão. O pedido de ajuda ecoou no grande salão, agora silencioso. Helena a encarou, o rosto impassível. A decisão, perdão ou justiça, acolhimento ou a porta fechada, estava suspensa no ar, como uma linha esticada, prestes a ser cortada ou a ser usada para costurar o futuro.